Perfect. Hi, my students! Bom, gente, na nossa aula de hoje a gente vai estudar possessive adjectives. Então, pay attention, prestem bem atenção a essa aula de hoje, porque vai servir, além para os estudos de vocês, vai servir também para a gente praticar esse assunto, porque vai uma tarefa dele, tá? Então, gente, o que são possessivos? O que são palavras possessivas, né? São aquelas palavras que indicam posse. Por exemplo, meu, teu, dele, dela, nosso, de vocês, tá bom? A gente vai revisar um pouquinho o sujeito, o pronome, ou que a gente diz pronomes pessoais, tá bom? Que é o I, o you, o he, she, o it, o we, o you e o they, tá bom? Vamos ver alguns exemplos com cada pronome. Temos aqui I have a shirt, eu tenho uma camisa. You have a book, você tem um livro. He has a pillow, ele tem um travesseiro. She has a dog, ela tem um cachorro. It has a bone, algum animal tem um osso. We have a bird, nós temos um pássaro. You have a house, vocês têm uma casa. They have a car, eles têm um carro, tá? Vamos ver aqui agora os possessivos, gente. Temos aqui o my, né? Que significa meu, minha. Temos aqui o your, que significa teu, tua. Temos aqui o his, que significa dele, sua ou seu. O her, que significa dela, sua e seu. Temos aqui o its, que significa dele ou dela, sua ou seu. Temos aqui o our, que significa nosso ou nossos ou nossas. O your, que eu traduzo como de vocês. E o their, que eu traduzo como deles, delas, tá bom? Vamos aqui repetir a pronúncia. My, your, his, her, its, our, your, their. Então, vamos ver agora, gente, alguns exemplos com cada um desses possessivos, tá? Temos aqui my shirt is green. Minha camisa é verde. Your book is new. Teu livro é novo. His pillow is soft. O travesseiro dele ou o seu travesseiro é fofo. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno ou o seu cachorro é pequeno. Its bone is old. Né? O osso dele ou o seu osso é velho. Our bird is noisy, né? O nosso pássaro é barulhento. Your house is big, né? A casa de vocês é grande. Their car is slow. O carro deles é lento. Então, gente, vocês precisam ligar, né, cada sujeito desse a um possessivo. Então, o my se refere a I. Deixa eu mudar aqui a cor. O your se refere a you. O he se refere a he. O her se refere a she. O it se refere a it. O our se refere a we. O your se refere a you e o their se refere a they, ok? Mas por que, agora eu sei, né? Por que se chama possessive? Mas por que se chama adjectives? Tem uma explicação, tá? Então, possessive adjectives
vem antes de substantivos, como os adjetivos. Gente, no inglês, os adjetivos, eles vêm antes do substantivo. Vamos ver aqui um exemplo. Beautiful house. Então, bela casa. Beautiful é um adjetivo, house é um substantivo. Então, beautiful vem antes da palavra house, tá bom? A mesma coisa acontece com os possessivos, gente. Observe que o possessivo my está vindo na mesma posição que o adjetivo, antes do substantivo, que é house. Então, o que eu quero dizer com isso? Os possessivos, gente, sempre vai vir antes de um substantivo, tá bom? Por quê? Porque eles têm, né, a mesma posição que um adjetivo, porque o mais sempre vai vir antes de um substantivo. Como vocês podem observar aqui, ó, cada um desses possessivos tem um substantivo. Observa aqui o his tem um pillow, o her tem um dog, o it tem um bun, e our tem um bird, o your tem um house, e o there tem um car, tá bom? Se não tiver, gente, bem aqui temos um exemplo, tá? Temos aqui I have. Se tiver um verbo, no caso, no exemplo, aqui você vai ter que colocar um sujeito, tá bom? Aqui temos o verbo have e aqui você tem que colocar o sujeito, não possessivo adjetivo, tá bom? Aqui, gente, português, no nosso português, o que acontece, né? No nosso português, os possessivos seu ou sua, a gente utiliza para a segunda pessoa do singular, que é você, tá? Só que no inglês, gente, tem uma diferença, tá? Porque no inglês, a gente utiliza o possessivo your, tá bom? O your eu somente me refiro a uma pessoa que está na segunda pessoa do singular, ok? O seu, sua no português, a gente se refere a alguém que está na terceira pessoa do singular, né? Ou seja, ele ou ela. No inglês, gente, a gente utiliza outros possessivos, que é o his e o her, tá? Que eles são de terceira pessoa do singular. O que eu quero dizer com isso, gente? É que no nosso português, tanto para a segunda pessoa do singular como para a terceira pessoa do singular, a gente utiliza os mesmos possessivos. No inglês isso não acontece, tá? A gente tem o your, como eu disse, para a segunda pessoa, né, que eu estou me referindo a você. E para a terceira pessoa do singular, eu tenho o possessivo his e o her. O his, né, para ele, e o her para ela, tá bom? Então, pro inglês eu tenho cada possessivo para cada pessoa, tá bom? Então, vamos ver um exemplo para ver se clareia mais as dúvidas de vocês. Aqui eu tenho uma seguinte pergunta. Eu quero saber o nome deste cantor, né? Que a gente está vendo aqui, que é o Ed Sheeran, tá bom? Eu quero perguntar qual é o nome dele, tá? E eu preciso completar com possessivo. Será que eu vou completar com your? Ou eu vou completar com his ou com her? Eu quero saber o nome dele. Gente, para quem respondeu his, acertou, né? O que eu estou perguntando? Qual é o nome dele? Observe que name é um substantivo abstrato, né? Um nome, né? E eu tenho que colocar um possessivo antes dele, ok? Como é que eu respondo esta pergunta? O nome dele é Ed Sheeran. Qual seria o possessivo que eu colocaria aqui, gente? Gente, se eu perguntei com his, também eu vou responder com his.
His name is Ed Sheeran. O nome dele é Ed Sheeran, ok? O que acontece, gente? Muita gente, né, quer colocar aqui o your, tá bom? Aqui nesse espaço, né? Se eu colocasse o your aqui, você ficaria como? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu não quero saber o nome de quem está me assistindo agora. Eu quero saber o nome dele, tá? A mesma coisa seria se eu estivesse perguntando sobre ela, né? Se fosse aqui uma cantora, eu colocaria o possessivo her. What's her name, né? Qual é o nome dela? Então muita gente, né, quer colocar o your aqui no lugar do his. Ok? Agora vocês não vão mais fazer essa confusão, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, gente, né? De quando utilizar o possessivo e um pronome sujeito. Temos aqui name is Anne. E aí, vou utilizar o I ou my aqui no primeiro espaço? Vou colocar o my, gente. My name is Anne. E o segundo espaço? I am 10. Eu tenho 10 anos. Gente, observem as imagens, tá? Para ajudar vocês nas respostas. Temos aqui a seguinte pergunta, gente. Is it birthday cake? O que eu vou colocar aqui? O you ou your? Se eu tenho um substantivo aqui, gente, já dá a dica que eu vou colocar o your. Is it your birthday cake? É o teu bolo de aniversário? E como é que eu pergunto aqui, gente? How old are... Sobrou you, né? How old are you? Quantos anos você tem? E aqui, gente, is my brother bike is green? Gente, já dá uma dica, né? Temos aqui um substantivo, então eu vou colocar o he, né, no primeiro espaço. He is my brother, ele é meu irmão. His bike is green, a bicicleta dele é verde. Aqui nesse segundo exemplo, temos aqui, né, o cabelo dela, né, gente, tá? Vermelho. E aí eu uso o que aqui no primeiro espaço? Hair is red. Hair. Her hair is red. O cabelo dela é vermelho. E aqui eu tenho um verbo. Então vai ser o she. She has a cat. Ela tem um gato. E aqui, gente, temos aqui um cachorro com uma bola. It's a dog. É um cachorro. It is ball. De que é essa bola, gente? É dele, né? Então eu vou colocar aqui o possessivo it's, porque o it se refere a, como eu já tinha explicado lá no nosso primeiro vídeo da nossa videoaula, tá? Que o it se refere para animal, coisa, objeto, no singular, tá bom? Aqui temos um outro exemplo. Temos aqui are happy. Observa a carinha deles. Estão felizes. Estamos felizes. Então aqui eu vou completar com we, are happy. E aqui vai ficar our car is a pencil, né? O nosso carro é um lápis. E aqui, gente, you are students. Vocês são alunos, né? These are pens. O que eu vou colocar aqui nesse espaço? O you ou o your? O your, gente. Estes são... Aliás, estas são as canetas de vocês, tá? O your está se referindo ao pronome sujeito you, tá bom? E aqui ficou your. E por último, nosso possessivo é there e o pronome sujeito they. E aí, gente, onde é que vai ficar o they e o there aqui? Muito bem, gente. No primeiro espaço,
né? Temos aqui um verbo, né? E precisa de um sujeito. O sujeito aqui vai ser o they. They have cats, né? Observem aqui que os dois têm gatos, tá? Eles têm gatos. E aqui temos um substantivo cats, tá bom? Então vai ficar o possessivo their. Their cats are fatty. Olha só como os gatos estão gordinhos, ok? Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, vai um exercício, né, para a gente praticar esse conteúdo, ok? Então, see you next class. Bye bye.